É isso aí, estamos iniciando a nossa live, que nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre rejeição, lidando com a rejeição. Nós queremos dar boas-vindas aí a Vanessa. Vanessa, fique conosco, Vanessa. É a continuidade de lidando a rejeição 1, agora lidando a rejeição 2, tá? Qualquer dúvida você pode fazer uma pergunta aí no comentário. Todos sejam bem-vindos à nossa live. O nosso estudo hoje dá essa continuidade sobre lidando com a rejeição. Nós aprendemos que a rejeição ela é uma das doenças da alma e a rejeição ela trabalha totalmente no interior e no íntimo do ser humano. Aprendemos aqui aonde nasce a rejeição, como se propaga a rejeição. Entendemos aqui, de acordo com alguns textos bíblicos e algumas passagens e exemplo de algumas pessoas que passaram e sofreram rejeição, dentro do contexto bíblico, nós estudamos sobre esses personagens para tirar alguns princípios sobre a nossa vida. E agora nós vamos dar a segunda parte do estudo, lidando sobre a rejeição, que aqui nós temos como objetivo compreender a exteriorização dessa rejeição e a internalização dessa rejeição. São dois lados que levam totalmente ao extremo na vida das pessoas, ou leva para uma vida de autocomiseração ou uma vida totalmente rebelde, em todos os aspectos e em todas as áreas do ser humano. Então, nós iremos entender como lidar com essa rejeição, como buscar diante de Deus e também das pessoas ajuda para vencermos a rejeição. Aprender com Cristo, que a própria profecia, a próprio Cristo falou sobre rejeição. Isaías 53 vai falar que ele foi rejeitado. Então os próprios profetas já tinham anunciado a rejeição na vida de Cristo, como ele lidou com a rejeição de forma humana, né? Então, são esses aspectos que nessa segunda parte nós iremos tratar. Nós paramos na rejeição, nós paramos exatamente quando nós falamos o tipo de sentimento, qual é o tipo de sentimento que a rejeição traz na vida da pessoa, que ela se sente como um lixo descartável, né? E ela vive em um permanente medo de tristeza e isolamento. Nós vimos aqui as entradas do sentimento de rejeição na vida intrauterina, numa gravidez indesejada, e tantos outros exemplos que nós falamos aqui. Isso está na primeira aula que nós passamos aqui. E entendemos o círculo da depreciação, esse círculo que começa com a dor emocional e ela se propaga em todo um círculo de ações que nós cometemos, impulsionados pelaquilo que sofremos. Estudamos um pouco sobre a rejeição na história bíblica de algumas pessoas. Estudamos aqui sobre a rejeição de Esaú. Depois vimos que o próprio Jacó, ele automaticamente acaba que mima demais um dos seus filhos, que era José, e acaba que o sentimento de rejeição é nutrido pelos demais. Vimos também um exemplo de Jefté, que foi um homem
valoroso, porém filho de uma prostituta, toda aquela história que nós falamos na aula anterior. A partir de agora nós iremos entrar nesse tópico, que é a pessoa que se sente rejeitada, ela canaliza um sentimento em duas direções distintas, que foi o que nós falamos na introdução. A rejeição internalizada e a rejeição externalizada. A rejeição internalizada é aquela rejeição que, embora a pessoa seja tímida ou introvertida, não significa que ela tem um histórico de rejeição. Mas a maioria das pessoas que vive dessa forma, sofrendo com timidez ou essa introversão, acaba mostrando um sintoma de rejeição. Nem todas sofreram a rejeição ou sofrem pelo sentimento de rejeição, mas uma porcentagem alta que assim se comportam em timidez e são muito introvertidas ao extremo. Isso mostra que é um dos sintomas que ela sofre do sentimento de rejeição. Há pessoas que internalizam o sentimento de rejeição e de não aceitação, gerando diversos outros sentimentos. Quais são os outros sentimentos que vêm por causa dessa não aceitação da sua pessoa? Primeiro, culpa. O sentimento de culpa. Esse sentimento que destrói a vida das pessoas. Ela se sente culpada por não ser aceita. Ela se sente culpada pelas suas ações. Ela se sente com essa culpa por não receber o amor, por não saber receber amor. Esse é o primeiro sentimento, o sentimento de culpa. Às vezes as pessoas já passaram por todo esse processo de busca na cura interior, já entenderam o perdão de Deus, já entenderam o perdão daqueles que lhe ofenderam, já até liberaram perdão para essas pessoas, porém, para ela mesma, ela ainda não liberou o perdão. Há um sentimento de culpa por algumas ações. Tem pessoas que dizem assim: por que nasci? Eu não pedi para nascer. Jó fez essa pergunta. Elias, em um dos momentos mais difíceis do seu ministério, ele também fez essa pergunta. Ele pediu a Deus a morte. Jó pergunta: por que nasci? Ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento, por tanta angústia que ele estava passando. Então esse sentimento de fazer essa pergunta e se vitimizar e dizer assim: por que nasci? Porque eu não pedi para vir ao mundo, eu vim apenas para sofrer. Isso está ligado a um sentimento de culpa. A pessoa não consegue se perdoar, até mesmo por esse sentimento que ela teve de rejeição. Ela vive sempre sentindo que ela é a culpada. Por que eu estou nessa família? Por que eu estou no mundo? Por que eu vivo nesse contexto que eu estou vivendo? São perguntas que vêm do fundo do coração, que querem uma resposta satisfatória. Porém, isso demonstra que essa pessoa ela precisa fazer uma autoanálise da sua vida e saber
Que autoculpa é essa que você tem levado? Que você não consegue abrir mão dessa condenação, dessa perturbação, dessa opressão que vem na sua vida todo o tempo. Pessoas que sofrem de baixa estima, pessoas que vivem nessa baixa autoestima, são pessoas que não conseguem olhar para si e ver uma beleza, ver em si um talento, um dom, uma aptidão natural. São pessoas que se autodesprezam, porque esse sentimento de rejeição, ela é internalizada. Por mais que ela seja bem aceita no convívio social ou familiar, ela não consegue se sentir aceita. Presta atenção. A rejeição, o sentimento de rejeição internalizado, que tem como característica, como sintoma, a culpa e a baixa autoestima, ela demonstra que as pessoas não conseguem se sentir aceita. Não é que o grupo não aceita, é que ela não consegue se sentir aceita. Ela não consegue se sentir amada e nem amado. Então esse sentimento de desprezo causa nojo nela mesma. E quando isso acontece, vai sem caminhar para uma consequência possível de timidez, complexo de inferioridade. Eu não consigo fazer nada direito. Eu nunca serei alguém. Eu sou desastrado, sou desastrada. Olha para mim, o quanto eu sou feia e quanto eu sou feio. São pessoas que têm dificuldade de expressar ou de expor a sua opinião. Ela se sente totalmente acuada em lugares que ela precisa tomar uma posição. Aceita tudo o que os outros concordam e falam. São pessoas que dizem, por mim está tudo bem. Não está bem. Mas com medo de ser rejeitada, ela diz, sim, está bem. São pessoas que não têm opinião própria. Não têm um estilo de vida próprio. Porque a sua vida consiste em tentar agradar as pessoas para tentar ser aceita. Mas nós entendemos que esse sentimento de rejeição que domina o coração das pessoas, que domina a vida das pessoas, ela desencadeia todos esses outros sentimentos que nós estamos falando, e a pessoa ela é vítima dela mesma. Ela se torna vítima dela mesma. Ela faz o seu próprio mundo, ela cria seu próprio mundo. Ela cria uma imagem do que os outros estão pensando dela ou dele. E vive simplesmente em pensar o que os outros estão pensando de mim agora. O que eles acham, o que eles vão achar se eu vestir essa roupa. Às vezes, eu conversei com pessoas que têm um estilo bonito, se veste bem. São pessoas que têm uma naturalidade de se expressar, porém, elas têm um desvalor tão grande que para ela tá brega. A opinião dela não vale para nada. E tem muito valor
em tudo o que faz e fala. Porém, essa mentira de Satanás, que ela não é igual às outras ou igual aos outros, que nunca vai ser igual aos outros, isso consome a sua própria vida. Então há, naturalmente, esse isolamento, a pessoa se isola, evita o convívio social, evita expor a sua opinião, tudo com medo de um não, e o sentimento de rejeição voltar à tona. Tudo isso gera um sofrimento para a pessoa. Presta atenção quando Abiúde, ele falou para Jó. Olha só o que ele diz para Jó aqui nesse texto. Vamos ver. Olha só. E cresceram os meninos. Ah, perdão, não é esse texto. É esse outro texto aqui. Deixa eu passar aqui. Jefté está aqui. Jó 32:6. E respondeu Eliúde, filho de Baraquel, o buzita, dizendo: eu sou de menos idade, e vós sois idoso. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Então, há uma declaração bem forte nesse texto, quando nós vemos aqui a expressão de Eliúde se autodesprezando pelo fato de ele ser mais novo do que Jó e não querer expor a sua opinião a Jó. Temos aqui uma característica de alguém que se sente com esse complexo de rejeição. Vamos entender aqui que essa rejeição internalizada, ela é uma das mais difíceis de se lidar. Porque por mais que você fala, por mais que você ensina, por mais que você mostra para as pessoas que têm esse sentimento de rejeição e que internalizou essa rejeição, ela sempre vai ouvir as pessoas armada, se defendendo. Tem medo de abrir-se, tem medo de compartilhar com as pessoas as suas frustrações, os seus medos, os seus temores. Então, quando nós vamos tratar pessoas que sofrem do sentimento de rejeição e essa rejeição ela é internalizada, a maioria elas já vem armadas, se defendendo. Elas não querem sofrer rejeição. Por isso é mais difícil. Agora as pessoas que vai para o extremo, vai para essa segunda linha, que é a rejeição externalizada, ela já externa, ela põe para fora essa rejeição. É um sentimento completamente diferente do sentimento de rejeição internalizada. É a pessoa que ela canaliza uma agressividade para fora. Ela não é agressiva consigo mesma. Ela é agressiva para com os outros. Ela usa totalmente o mecanismo de defesa para ferir os outros. Ela usa palavras ferinas
cheias de amargura para ferir as outras pessoas, para que as outras pessoas sintam aquilo que ela está sentindo. Geralmente, as pessoas que sofrem do sentimento de rejeição, e essa rejeição ela é externalizada, muitas pessoas dizem: ah, mas essa pessoa ela tem uma personalidade forte, ela é sincera, fala a verdade. Mas existe uma forma de se falar a verdade para trazer um bem. Existe uma forma de se trazer uma verdade para ferir o outro. E quando a pessoa usa essa segunda forma para ferir os outros através da agressividade, nada mais é do que um sintoma de uma pessoa que ela sofre de um sentimento de rejeição externalizada. Isso ela faz para defender-se da carência afetiva causada pela rejeição. A pessoa adota um comportamento agressivo, arredio, justamente como estratégia para não mostrar a sua fragilidade. Ela não quer que as pessoas vejam o quanto ela é fraca, o quanto ela é frágil, perdão. O quanto ela se sente rejeitada, o quanto ela não se sente amada. Então, ela expõe um jeito agressivo. O jeito de se vestir é um jeito agressivo, é um jeito de chamar atenção. Você vê aquelas pessoas que se enchem de tatuagem, colocam tatuagem no rosto, modifica o seu rosto, coloca alargador nas orelhas, e diz que vive uma vida de liberdade. Ela vive uma vida sem se importar que os outros vão pensar dela, mas ali nada mais, nada menos é do que uma forma de tentar chamar a atenção das pessoas para ela, para dizer: olha, eu estou aqui, já se que ninguém me dá atenção, presta pelo menos atenção o jeito que eu me visto, que é diferente de todos vocês. Sabe aqueles engraçadinhos? Sabe aquelas pessoas que sempre tentam conta piada da própria desgraça, conta piada da sua própria vida. Ele está ali no meio e ele tem que tirar a risada das pessoas. Ele conta anedotas e etc. Até mesmo se passa por ridículo para que as pessoas riem. Uma pessoa que ela sofreu tanta rejeição que a forma de se defender, a forma de não mostrar a sua vida interior, a sua fragilidade, é tentar demonstrar para as pessoas que ela é uma pessoa feliz e alegre. Mas esse exagero demonstra uma forma de rejeição, o sentimento de rejeição, e esse sentimento de rejeição ele é externalizado. Então, muitos são os exemplos de pessoas agressivas, soberbas, maledicentes, aproveitadoras, que na realidade encontraram nessas atitudes algo para humilhar as outras pessoas. Gente, o soberbo, o arrogante, nada mais é do que uma forma de demonstrar totalmente a rejeição de uma pessoa. Ela conseguiu um status na vida. Ela conseguiu ter uma vida aparentemente boa financeiramente, um salário bom, conseguiu os seus diplomas,
conseguiu se destacar no meio dessa multidão de rejeitados. Então, quando ele está lá no topo, olha a síndrome de Jefité, que nós falamos na aula passada. Quando ele está nessa posição, ele humilha as pessoas pelaquilo que ela se tornou, porque um dia ela se sentiu humilhada. E a forma de se sentir bem é ver outras pessoas sofrer como ela sofreu um dia. Então, essa arrogância, essa soberba, é uma forma, é uma casca de uma ferida, que essa ferida está purulenta no coração. Pessoas maledicentes, sabe? Aquelas pessoas que você conversa com elas e essas pessoas de 10 palavras, 5 ou 6 é bobeira, sabe? São pessoas que você não aproveita nada na conversa com essas pessoas. Tem a boca suja, arrogante, cheia de palavrão. Todas as pessoas não valem nada. Escarnece das autoridades, escarnece das pessoas que se deram bem. Então, essa forma de maledicência, sabe? É um palavreado pervertido. Isso é uma externalização do seu sentimento de rejeição. São pessoas aproveitadoras. São pessoas que aproveitam a desgraça dos outros para se dar bem. É aquela que quer, de toda maneira, se livrar desse sentimento à custa dos outros. Se os outros morrerem, eu não estou nem aí para isso. O importante é que eu esteja por cima. Olha a diferença, olha o contraste daquela que internalizou, que auto se despreza todos os dias, que tem uma autocomiseração, que não consegue ter uma visão de um futuro bem-sucedido, que tudo que começa não tem sucesso, diferente daquele que externaliza, que coloca para fora, que vai atrás, que luta, que passa por cima de tudo e de todos, que mata se preciso para demonstrar sua superioridade. São pessoas feridas que precisam ser tratadas, que precisam ser amadas, que precisam ser cuidadas. Então, na realidade, todas essas ações de agressividade, de soberba, de maledicência, de aproveitar da vida dos outros, na realidade, isso tudo são atitudes para tentar humilhar as pessoas, agredindo as pessoas, tirando vantagem dos outros, simplesmente para tentar superar os seus próprios sentimentos de rejeição. Nós temos um exemplo no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 20, versículo 18 ao 20, capítulo 37, versículo 18 ao 20, que diz assim: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra eles para o matarem, e disseram um ao outro: eis que lá veio o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-los, e lancemo-los numa dessas covas, e diremos: uma fera comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Isso aqui é um relato bíblico que registra o complô dos irmãos de José. José teve culpa? José teve culpa da rejeição de seus irmãos? Não. O que nós estudamos na primeira parte do estudo? Jacó
que era o seu pai, ele foi rejeitado pelo seu pai, por Isaac. Isaac amava mais Esaú, porque gostava da caça, de comer caça. E Esaú era um caçador. Rebeca amava mais Jacó. E essa rejeição na paternidade, que foi o que nós falamos na primeira parte do estudo, gerou em Jacó uma mesma atitude para com seus filhos. Quando José nasce da mulher em que ele amava, que era Raquel, ele começa a mimar Jacó. Ele começa a dar preferência a Jacó. E os outros irmãos foram sentindo essa diferença e automaticamente se sentiram rejeitados. E colocaram para fora, de forma agressiva, essa rejeição. E chegaram ao ponto de quererem matar Jacó, matar José, para atingir Jacó. E também porque eles tinham inveja do amor que Jacó, seu pai, tinha para com seu irmão mais novo. Olha o ponto em que chega, por isso que eu falo, gente, o sentimento de rejeição é um sentimento perigoso, ele não causa apenas suicídio, mas ele faz com que as pessoas sejam assassinas. Presta atenção. É algo que não pode ser ignorado nas igrejas. É algo que precisa ser tratado e nós temos que abrir os nossos olhos em relação a essas coisas que está acontecendo na igreja. Porque, queridos, a pessoa que não consegue se sentir amada por Deus, ela é uma vítima constante de todas as mentiras de Satanás. E o fim dessa pessoa não será bom. Os frutos dessa pessoa não será bom. Então, nós temos esse exemplo claro da vida de José, que foi vítima do sentimento de rejeição dos seus irmãos, e Deus usou, pela sua soberania, da maldade dos seus irmãos, para cumprir os seus propósitos. A maldade parte dos homens. E às vezes Deus ele aproveita da maldade dos homens para cumprir os seus propósitos. Então, queridos, vamos ficar com os nossos olhos atentos em relação à questão da rejeição. Ah, pastor, mas essas pessoas que são valentões, essas pessoas arrogantes, essas pessoas que humilham as pessoas, sofrem do sentimento de rejeição? Sim. Essa é o segundo lado. É a externalização dessa rejeição. Precisam ser tratadas, precisam ser amadas, precisam ser cuidadas. Então, nós estudamos a história de Jefté. Lemos aqui a história de Jefté, que Jefté era rejeitado e aparentemente destinado a ser infeliz. Era um homem valoroso, filho de um cidadão influente, porém, a sua mãe era uma prostituta. Portanto, o seu nascimento não estava nos planos dos seus pais. Não estava no plano do seu pai, de Gileade. Gileade foi curtir a vida. Deitou-se com a prostituta. E ali nasceu um menino. Jefté é vítima de quê? Vítima do prazer irresponsável de um homem. De uma vida dissoluta de uma mulher.
que também sofreram rejeições, que a mãe vivia na prostituição porque ela foi vítima também. Olha só como há um círculo geracional. Elas foram vítimas. E agora Jefité nasce de um pai irresponsável, adúltero, e de uma mãe que está externalizando a sua rejeição. Portanto, o seu nascimento ele não estava nos projetos dos seus pais. Ainda no ventre da sua mãe, já carregava o estigma de ser um filho ilegítimo. E nada poderia ser mudado em relação a esse fato. Mesmo antes de nascer, Jefité ele já foi rejeitado. Ele já foi rejeitado pelo seu pai, foi rejeitado pela sua mãe. Olha só a rejeição intrauterina. O quanto que ela agrava a vida das pessoas. Jefité e seus irmãos, levando para o lado dos seus irmãos, além de ser rejeitado pelos pais e pela sociedade, porque ele era visto como um filho ilegítimo, e isso tinha um peso muito grande na cultura judaica, o filho bastardo, que até o Senhor disse que até a 10ª geração do filho bastardo não entraria na congregação do Senhor. Havia essa maldição sobre o filho bastardo. Além dessa rejeição intrauterina, além dessa rejeição dos pais e da sociedade, ele também foi rejeitado pelos seus irmãos. Jefité enfrentou mais um momento difícil. Quando era jovenzinho, ele foi expulso pelos seus irmãos mais novos da sua casa. E os moradores da cidade, movidos pelo preconceito, apoiaram a decisão desses meninos. Os pais de Jefité, que era sua madrasta e o seu pai legítimo, também apoiou a atitude desses meninos. Ninguém moveu uma palha a favor de Jefité. Olha só o que estava gerando no coração de Jefité. Qual foi as consequências na vida de Jefité? Na vida de Jefité, os traumas antigos somavam-se com os novos. Gente, é terrível. A pessoa ela não vem para a igreja para deixar o cabelo crescer, para vestir roupas largas, para deixar de pintar uma unha ou de usar uma maquiagem. Ela não vem para a igreja para enriquecer, com o propósito de enriquecer. Ela não vem para o corpo de Cristo para ser maior do que os outros. Ela vem para ser curada e sentir o amor daquele Deus que já o ama, que nunca deixou de amar. Por mais que hedionda que seja as atitudes e ações dessa pessoa, Jesus, Deus, nunca deixou de amar. Deus é amor. Nunca olhou com um olhar de condenação. Sempre com um olhar de amor. E aí, os traumas do passado se somaram com os novos traumas. E era a rejeição sobre rejeição na vida de Jefté, empurrando na direção perigosa de uma vida dominada pela revolta. A Bíblia diz que ele fugiu da terra dos seus pais e se refugiou na terra de Tobi. Nós já entendemos o que significa Tobi, falamos na primeira aula. Os sucessivos golpes haviam transformado Jefté em um homem revoltado. Ele enveredou pelo caminho do crime, formou um bando com outros homens tão amargurados quanto ele. Olha a consequência na vida de Jefté. E Jefté, ele, como todas as pessoas que sofrem com esse sentimento de rejeição, ele passou a externalizar a sua rejeição. E uma das características
da pessoa que externaliza a sua rejeição para o lado da rebelião, é não ver mais uma figura de autoridade. Ele não consegue lidar com a autoridade. Ele não consegue se submeter às autoridades. Isso se dá no convívio do trabalho. Não consegue se submeter à autoridade. Isso se dá na escola, na faculdade, na vida civil, na vida sentimental. Os que sofrem de sentimento de rejeição geralmente têm um comportamento negativo em relação à autoridade e costumam se revoltar contra alguém que lhe impõe algum limite. Sabe, aqueles filhos que eles fazem tudo o contrário que os pais falam? Pois eles entendem que com isso, eles, como sendo mais um ato de rejeição que eles colocam para fora, eles acham que eles irão ter respeito naquele momento. Irão adquirir respeito quando eles não respeitam os outros. Eles acham que o ato de se submeter é ser humilhado. Ele se sente rejeitado em obedecer uma ordem. Então eles não conseguem lidar com isso. Um exemplo muito interessante é de Caim. Lá em 1 João 3,12, há uma explicativa o porquê que o Senhor rejeitou a oferta de Caim. Por que que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque as obras de Caim eram más. Está lá em 1 João 3,12. Mas ele entendeu que ele estava sendo rejeitado por Deus. Não que era uma consequência das suas atitudes. Mas ele pensou, para aí, Deus não me quis, Deus não quis a minha oferta, Deus não quis o que eu ofereci a ele. E ele se sentiu rejeitado por isso. E ele se irou fortemente contra Deus. Está lá em Gênesis 4:5. E ele fica totalmente irado contra Deus. Então, ele não reconheceu a autoridade do Senhor na sua vida. E em nossas igrejas e em muitas congregações, quase sempre nos deparamos com pessoas que agem dessa forma, que não aceitam a autoridade dos seus líderes, dos seus pastores, pessoas que não conseguem aceitar a autoridade vinda do seu superior, seja no trabalho ou em qualquer lugar. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Olha só o que diz Gênesis 4, versículo 7 ao 8. Caim, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te irastes? Por que caiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o teu desejo. Mas você deve dominá-lo. Então esse sentimento de rejeição que tem assolado a vida das pessoas, que tem causado mal na vida das pessoas, tem entrado dentro da igreja. O sentimento de rejeição tende a aflorar em momentos em que nos sentimos confrontados com alguma situação que nos faça sentir desprestigiado, menosprezado em relação a alguma coisa ou alguma pessoa. Esse sentimento tem afligido muitos cristãos, infelizmente. Por quê? Porque essas pessoas não são curadas. Essas pessoas são ensinadas a se submeter a dogmas humanos, a dogmas de homens, a doutrinas humanas, e não
ter uma vida relacional com Cristo, o qual ele se sinta totalmente amado. Então, como lá em Romanos, capítulo 8, versículo 39, alguns têm se esquecido que são filhos de Deus e que nada, o que ele faça, ele merece esse amor de Deus. E aí ele tenta, de todas as formas, tentar merecer o amor de Deus, trabalhando, fazendo tantas as coisas. Se desgasta demais, sendo que Deus já o ama. Então, queridos, esse sentimento tem entrado e o sentimento da rejeição, ele é muito perigoso. Ele é perigosíssimo. Em alguns casos, o sentimento de rejeição pode tornar-se uma arma perigosa, visto que o indivíduo pode se achar rejeitado, pode entrar em disputa contra aquele que ele pensa que o rejeitou. Lembra da parábola do filho pródigo, quando o irmão que ficou se indignou e não queria entrar na casa? Ele se sentiu rejeitado porque ele disse que trabalhava para o pai dele todos os dias, nunca desobedeceu. E aquele filho rebelde que foi embora, que gastou tudo, que despedaçou a herança, volta e é recebido com honra. Olha o sentimento de rejeição batendo a porta. E ele se indignou e ele não quis entrar no salão de festa. Agora, nós entendemos também que nem sempre uma disputa ela é maldosa. Ao se colocar em disputa com alguém, o indivíduo pode estar querendo conscientemente prejudicar alguma pessoa. E às vezes, quando a pessoa entra numa disputa, às vezes acontece que inconscientemente ela não quer também prejudicar aquela pessoa, mas sim apresentar naquele momento aquilo que ela sente no coração. O que está acontecendo naquele momento não é um sentimento de querer disputar com alguém, mas nada mais é do que a externalização de um sentimento de rejeição na sua vida. Vamos ver Lucas, capítulo 15, versículo 29, que diz assim: E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Dessa forma, o sujeito acaba por ferir sentimentos de alguma pessoa que está à sua volta, quando ela mostra esses seus atos, quando ela mostra de forma externa algo para poder ferir as outras pessoas. Diz: olha, eu faço tanto por ti e eu não consigo sentir esse amor contigo. Era o que esse filho não estava sentindo. Olha, pai, eu estou aqui, nunca infligi um mandamento teu, fiz tudo para te agradar. Ele não tinha um relacionamento com o pai dele. O pai dele estava em casa, deu tempo de preparar uma festa, de matar um novilho gordo, de convidar pessoas, de fazer uma festa. Quando ele chega no fim da noite já, dorme e sai para o trabalho. Não tinha um relacionamento com o pai. O pai disse: olha, tudo que é meu é teu. Todas as minhas coisas são tuas. Porém, a falta de relacionamento com Deus faz com que nós não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. Porque nós nos distanciamos de Deus. Deus está lá. Aquele filho que voltou encontrou o pai feliz e alegre para poder o abraçar e o honrar. Mas aquele que ele ficou,
estava presente com o pai, mas não tinha um relacionamento com o pai. Assim é a vida de muitas pessoas. E com isso as pessoas ela constroem muros de proteção. Vai fazendo uns muros de proteção para se defenderem das suas rejeições. E isso nós iremos falar na próxima segunda-feira, que nós iremos falar sobre os muros de proteção, a dor da rejeição emocional, como que as pessoas projetam esses muros para se protegerem da sociedade. Às vezes, ela tenta se proteger até do próprio Deus, e ela vive em torno de si mesma, auto se culpando, auto se depreciando, e outros tentam atacar as pessoas, mas dentro da sua redoma. Então o que nós queremos com essas palavras, com esse estudo, é falar o quanto você é amado por Deus. Eu queria que você acompanhasse a terceira parte, e nós iremos orar por você, iremos ministrar o teu coração. Agora, eu queria que você começasse a fazer uma autoanálise para ver se você se encaixa em um desses pontos que nós acabamos de falar. Porque o mundo, sim, o mundo jaz no maligno. O homem passou a ser conhecedor do bem e do mal. Então, a rejeição que você sofreu, o abandono que você sofreu, são ações do mal. Não é ação de Deus. Porque eu nasci? Porque Deus tem projeto na sua vida. Porque eu sofro? Porque você é humano e está no mundo que jaz no maligno e a maldade está aí. O que eu faço? Olhar para Deus. Olhar para Jesus. Que tem um amor verdadeiro. Que abraça. Que não te condena. O pastor vai te condenar. O missionário vai te condenar. A tua família vai te condenar. Mas Jesus não. Ele não condena. Eu não vim para condenar. Ele veio para julgar. E o julgamento é feito em cima das escolhas que nós fizemos. Mas ele disse: aquele que crer não será condenado. Aquele que não crer já está condenado. Então você vê que, como nós estamos condenados. Agora, não é aquilo que eu faço, mas aquilo que eu deixo de fazer. Se eu não crer, eu continuo condenado. Se eu crer, não serei condenado. Simplesmente isso. Crer em quê? Que alguém te ama. Acreditar que existe um amor que vai além do amor do pai terreno, além do amor da mãe terrena, além do amor de um cônjuge, ou amor de um filho, ou amor de um pai para filho. Crer que você é amado e sentir esse amor. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. E nós teremos aqui a segunda parte da nossa a terceira parte do nosso estudo. Na segunda-feira nós iremos continuar.